Nós estamos aqui, estou com o Washington Fabres, que é o chefe da radiologia aqui do LMC Hospital, no setor da Uniscan, junto com a chefia da Uniscan também, onde se faz esse exame há mais de 10 anos. Esse é o aparelho de angiotomografia coronariana, é uma tomografia computadorizada de última geração, de 128 canais, são poucos os centros no Brasil que têm a disponibilidade desse equipamento. E ele veio realmente para mudar a prática da cardiologia clínica e a cardiologia intervencionista. Eu acho que é um exame simples, que demora em torno de 10 minutos, Sim. né? É um exame bem simples, né? Em torno de 10 minutos. A gente só precisa pegar um acesso no braço do paciente, injetar um contraste. É um exame muito rápido e seguro. Então, às vezes, os pacientes falam, doutor, tem que injetar contraste. Mudou por completo. Eu vivo nesse mundo de uso de contraste endovenoso há muito tempo e, assim, os contrastes evoluíram muito. As reações adversas desse contraste hoje são muito pequenas. Isso vem para nos ajudar de uma forma impressionante. Por quê? Tanto naqueles pacientes que têm um histórico familiar, que têm fatores de risco, que são mais jovens, podem fazer uma investigação para saber se já tem esse processo aterosclerótico incipiente nas artérias, independente de sintomas e tudo. Então, alguns pacientes eles já começam a desenvolver a aterosclerose, a formação de placas de ateroma, de gordura nas artérias, de uma forma muito precoce. E a gente consegue identificar nesse exame. É o único exame que identifica essa aterosclerose precoce no coração. Até mesmo naqueles casos mais graves, né, Washington? Pacientes que já foram submetidos a cirurgia de revascularização do miocárdio, pacientes que já foram submetidos a implante de stents, que já se é sabido que tem doença coronariana presente, para a gente saber o grau que está, se voltou a progredir aquela doença, ou até mesmo para a gente planejar os procedimentos complexos na sala de hemodinâmica. Sim. Então, muitos dos pacientes em que já foram submetidos a uma cirurgia de revascularização do miocárdio, da famosa ponte safena, ou angioplastia, aqueles pacientes que vão ter as pontes fechadas ou tiveram problemas na angioplastia previamente, esse paciente, muitas das vezes a gente pede uma angiotomografia para identificar, esclarecer e melhorar a angioplastia que vai ser feita. Como assim? A gente faz um planejamento adequado daquela placa, daquele procedimento, a gente consegue ver o trajeto daquela artéria, então ele traz muitas informações para a gente. E isso era impossível anteriormente. Então, foi uma tecnologia, né, Washington, que evoluiu muito, ela nos dá muito mais informações, além, extrapolando um pouco no caso de TAV, das válvulas cardíacas, é um exame que hoje ele faz parte do protocolo desses pacientes que vão para trocar a válvula por catéter. A gente tem que ver todas as artérias, o trajeto, a tortuosidade, a quantidade de cálcio presente, o tamanho da válvula que a gente vai colocar. Então a gente consegue essas informações com isso aqui. Então, como eu disse, são poucos os centros, os médicos que fazem esse exame são habilitados para isso. Aqui no nosso caso, a gente tem a presença de contato do Dr. José Guilherme, Dr. Bernardo, que são especialistas que acompanham os exames para a qualidade do exame ficar muito boa. E, claro, a gente tendo a disponibilidade disso, a gente tem mais informações para na sala de hemodinâmica ou até mesmo no centro cirúrgico, para a gente ter resultados mais eficientes. E, naquele caso que eu disse também, aquele paciente que a gente identifica uma aterosclerose precoce, que já tem placas, jovens de 40 anos, que tem fatores de risco, até mesmo com colesterol normal, a gente já inicia um tratamento primário nesses pacientes para controlar o colesterol e todos os fatores de risco para evitar que essa doença evolua mais rapidamente, né? E por fim, agora a gente vai mostrar para vocês o que é esse exame. Então, como eu falei, a pessoa deita aqui, faz o exame em torno de 10 minutos e aí nós vamos mostrar o pós-processamento. Qual a informação que a gente vai ter com aquilo? É bem legal. Veja com a gente. Agora na imagem pós-processada, a gente consegue ver toda a anatomia cardíaca aqui com as artérias, o músculo cardíaco e as artérias que irrigam. Aqui nós vimos o contraste que ele vai mostrando as artérias. Nós podemos ver se tem algum grau de obstrução ou não. Nesse caso aqui, a gente vê que já tem a presença, esses pontinhos brancos são a presença de cálcio, onde a placa de gordura ela se calcifica e fica uma plaquinha de cálcio, a gente consegue ver isso. E aqui a gente tem várias manobras que a gente consegue ver isso de uma forma e ângulos diferentes,
para ver se aquela obstrução é importante ou não. Nesse caso, a gente tem uma obstrução importante aqui, nós temos uma presença de cálcio que não é uma lesão obstrutiva nesse ponto, e aqui detalhadamente a gente consegue ver todo o trajeto da artéria, todos os componentes da artéria para mostrar se tem ou não obstrução. Nesse caso, possivelmente esse paciente tinha isquemia, ele veio antes do cateterismo fazer esse exame para mostrar se tinha ou não aterosclerose, para não precisar fazer um cateterismo, naqueles casos em que o cateterismo a gente fala que é o cateterismo branco, sem doença aterosclerótica presente. Aqui mostrou, então possivelmente esse paciente vai fazer um cateterismo já se pensando numa angioplastia ou na cirurgia de ponte safena. São essas informações que a gente tem, e caso também esse paciente não tenha obstrução aqui nesse exame, não tenha aterosclerose, esse paciente possivelmente ele vai ficar livre de eventos cardiovasculares em torno de 4 anos aí. Então é uma segurança muito grande a gente ter esse exame normal. Quando esse exame é normal, não tendo placas de ateroma, aterosclerose, a chance dele vir a ter algum evento nos próximos 4 anos, eventos como infarto, angina, é muito pequena. E esse caso eu mostrando agora, onde esse exame ele mudou a vida por completo, porque é uma paciente que chegou com dor no peito, no pronto-socorro, na nossa unidade de dor torácica, e rapidamente foi estratificada para fazer a angiotomografia de urgência. Então, nesse exame mostrou que as coronárias eram normais. Então, é uma paciente que geralmente ela ia ficar internada em UTI e fazer uma estratificação não invasiva ou invasiva, que é o cateterismo, fez um exame de angiotomografia que mostrou que as artérias são totalmente normais, não tem nenhum grau de aterosclerose. Então essa paciente, durante uns 4 anos, ela vai ficar livre praticamente de eventos aí, porque ela não tem a doença aterosclerose presente. Então é um exame que mudou por completo a perspectiva da doença coronariana, principalmente naqueles pacientes que estão livres da aterosclerose coronariana. Por isso que é muito importante esse exame, principalmente no check-up cardiovascular, que é um exame que nos deixa com uma segurança muito grande de falar que esse paciente pode vir ou não vir a ter eventos cardiovasculares.